Oi gente, tudo bem? Hoje eu tô trazendo para vocês um vídeo um pouco diferente. Eu vou testar com vocês um produto que eu acabo de adquirir. Bom, para quem não sabe, eu faço algumas ilustrações e pinturas em aquarela. Inclusive, se você ainda não me segue no meu perfil de ilustrações, é @Estúdio Raíssa Barros no Instagram. Então hoje eu vim mostrar para vocês a minha nova aquisição, que é essa aquarela aqui da Molin. E o que tem de mais nessa aquarela? Ela é metálica e eu vou testar junto com vocês. São 12 cores. E aqui atrás eu achei bem curioso, porque diz o seguinte: aquarelas metálicas para uso artístico e profissional. Será? Sugerimos a utilização de folha de papel 180 gramas. Aqui vai um adentro, gente. O mais indicado, na verdade, seria pelo menos 300 gramas, tá? Eu vou mostrar pra vocês qual as folhas que eu costumo usar e são as mais em conta praticamente do mercado. E aqui, gente, tem algumas especificações a respeito do produto que diz o seguinte: fabricado na China e composto à base de resinas termoplásticas, corantes orgânicos e solventes. Vamos ver se ela entrega, né, o que ela promete. Que é o estojinho, tá? Ele vem com um pincelzinho e ele também vem com um pincel desses aqui de água. Tem o nome Molin aqui, ó, mas na verdade isso aqui é só um adesivozinho. Então esse pincel, ele é daqueles que você coloca água no reservatório. Eu já tenho um pincel desse, mas o meu, que inclusive é esse aqui, ó, ele tem um reservatório bem menor e até as pontas também é legal porque elas são diferentes, então eu vou poder fazer uma variação. Olha só. Tá focando, meninas? Então, nossa, tô até com pena de usar, né, que ele é tão novinho. Eu achei bem legal a embalagem. Abrindo aqui, a gente tem esses compartimentos de godê. Dá pra usar como godê. Parece ser bem brilhante, parece tipo sombra de olho, sabe? Vem esse pincelzinho aqui que não é tão duro, é um pouco macio. E assim, eu tô achando que parece que a quantidade é menor do que eu esperava, por isso talvez é mais usado para fazer detalhes, né? Porque ela tem aqui, né, o recipiente e aí ainda baixa bastante, ó, tá vendo? Olhando assim, parece que vem bem pouquinho. E aqui só para ter como referência e mostrar para vocês o meu estojinho que já tá bem acabado. Dessas aqui, ó, que são escolares, foram as primeiras aquarelas que eu tive. Eles são um pouco elevados, eles passam da parte do recipiente, sabe? Então, assim, comparando as duas, eu acredito que essa daqui vem mais. Bom, mas enfim, vamos testar. Primeiro de tudo, gente, eu não sou aquarelista, eu não sou profissional, então eu não domino todas as técnicas. E como vocês podem ver, eu acabei colocando o pincel muito aguado, o que pode ter prejudicado um pouco no teste, por não dominar as técnicas, mas depois eu vou mostrar para vocês o resultado deles todo sequinho. Para fazer esses testes de pintura, eu estou usando o papel da Canson de 300 gramas. Ele é um papel que se diz ser para aquarela, apesar da gramatura ser 300 gramas, que é uma gramatura aí, média, né? Ele não especifica como é o tratamento do papel, né? Então, por isso é considerado um papel bem básico. E desculpa se não tá focado, gente, mas é porque quando eu fui filmar, acabou que o celular ficou muito próximo do papel, mas eu espero que vocês consigam ver o brilho que tem essas cores. Gente, essa tinta brilha muito e mesmo com o pincel encharcado, os glitterzinhos eles vêm acompanhando conforme a água vai empoçando. E agora, gente, eu quis experimentar uma coisa nova, então peguei esse bloco de folhas coloridas que eu comprei para uma disciplina que a gente estava fazendo um trabalho de colagens e a gramatura dela é 120 gramas, mas não é um papel que tem preparação para aquarela. Mas a minha ideia era testar para ver como se comportavam as cores, se tinha alguma diferença entre elas. Então eu testei algumas cores e depois eu vou mostrar para vocês como ficou quando secou. Agora, gente, é a terceira experiência que eu tô fazendo. Eu tô pegando as minhas tintas de bisnaga da Winsor & Newton e misturando com um pouquinho da tinta metálica. A minha intenção aqui é fazer com que a tinta metálica renda mais
Então, dessa forma, eu espero que ela se comporte bem, consiga misturar bem, para que ela fique mais diluída e fluida quando eu for pintar. Mas como vocês podem ver, eu não domino as técnicas, então eu tentei fazer um céu com nuvens usando essa técnica do papel, que eu tinha visto um vídeo no YouTube onde você pinta e logo você vai secando com papel toalha. Oi gente, hoje já é um novo dia, na verdade passaram-se alguns dias depois que eu fiz o teste das cores e não satisfeita com apenas aquela parte que vocês viram, eu acabei testando mais. E aproveitando para mostrar, esse daqui é o papel que eu uso da Canson, ele é 300 gramas. Apesar disso, ele é considerado básico, tá? Então, se você está começando, não é profissional assim como eu, você pode usar esse papel aqui. Ele tem um preço bem interessante e ele vende também no tamanho A3. Bom, sem mais delongas, vou mostrar a vocês como ficaram os resultados dos testes. Esse lado aqui é o lado que eu exibi no vídeo, certo? E como vocês podem ver, né? Algumas cores elas ficam um pouco marcadinhas, mas eu acredito que seja porque o meu pincel estava muito aguado, como eu tinha mencionado. Então depois eu fiz esse lado aqui, em que o degradê partindo da concentração maior de tinta, ele fica mais suave, certo? O que eu pude perceber é que os tons de azul, eles são muito parecidos, muito semelhantes. E uma cor que eu achei bem diferente, bem interessante, é essa daqui. Ela é tipo como se fosse um tom de pérola e eu achei bem diferente. Aqui eu tentei fazer um degradê com as cores e, bom gente, é o seguinte. Pelo que eu pude perceber durante a pintura, é a coisa mais brilhosa do mundo. Tem pigmento, tem glitter, porém, depois que seca, eu percebi que algumas cores, elas ficam um pouco acinzentadas. Principalmente aqui o vermelho, olha só. Não sei se vai dar para vocês perceberem, mas a impressão que a gente tem é que ela é um pouco acinzentada. Eu também fiz esse daqui, olha só, o brilho é bastante intenso, mas como eu já tinha mencionado, esse vermelhinho aqui, ó, ele fica bem acinzentado, então o acúmulo de onde tem mais pigmento, ele vai ficando mais cinza. E acho que o amarelo também ficou, não sei se dá para vocês perceberem, mas como se nas bordas tivesse um pouco mais acinzentado do que no centro, onde tem mais pigmento. O tom de pérola, gente, me decepcionou bastante aqui, ó, nessa pintura, ó, ele ficou bem mal feito. Mas lembrando que, quem sabe, uma pessoa profissional que tem mais domínio de como tratar a aquarela pode ter resultados melhores. E eu também tentei misturar as cores para fazer um degradê entre elas. Aqui, quando eu passei, já estava bem seco, então a gente vê um pouco da transparência. Agora, a mistura entre elas não é muito interessante, eu acho que elas não se combinam muito bem, não flui. E você vê claramente quando acaba o limite de uma e começa o limite da outra. Lembram do bloco colorido? Bom, vamos ver como ficou. E eu escolhi a cor preta porque é a cor mais escura, então é para testar mesmo. Bom, gente, como vocês podem perceber, não dá para diferenciar as cores. Então, assim, se você quiser fazer um efeito em um papel colorido e você tá com algumas tintas já quase acabando, tá com pena de usar, pode usar qualquer cor aqui, porque vai pegar tudo prateado mesmo. E mesmo quando não bate o reflexo, você não consegue diferenciar bem essas cores. Eu lembro que eu tinha colocado verde, amarelo, rosa, mas a diferença entre elas é muito sutil. Porém, gente, o brilho é muito intenso. Eu acho que o brilho ficou mais destacado nesse tipo de papel do que no papel branco. Bom, gente, e vocês lembram daquela pintura do céu? Pois bem, vou mostrar uma parte aqui para elas. Eu desisti no meio do caminho de fazer aquela técnica do papel, porque eu achei que não estava ficando legal. Também porque ainda estava molhado e eu sou meio impaciente para aquarela. Não sejam esse tipo de pessoa. Então, eu resolvi depois misturar e sair pintando. E, bom, eu vou revelar aqui, eu estava tentando pintar o Max Peterson. E é uma das primeiras vezes que eu faço tom de pele, então ainda estou aprendendo a fazer as sombras e tal. Mas eu achei que ficou bem marcado, bem manchado por conta de não dominar a técnica mesmo. Eu acho que nem seja tanto a tinta. Mas vocês lembram que eu misturei a tinta da Winsor & Newton com a tinta metálica? Pois bem, assim que eu pintei e nos primeiros dias, estava super metálico.
Já hoje em dia, né, praticamente uma semana depois, olha só, a gente só vê um pouco de acúmulo de metálico aqui. Então, acho que a minha experiência de juntar as duas tintas meio que falhou. Gente, e vocês lembram no começo do vídeo que eu falei que aparentemente essa tinta aqui vem bem menos do que essa? Mas olha só, eu acho que tem a ver com a textura da tinta. Então eu vou mostrar aqui para vocês em detalhes como ela fica no godê. Bom, então vamos às considerações finais. Bom, eu não testei o pincelzinho que vem, mas acredito que ele seja o padrão nacional que a gente tem aqui. E, bom, sobre as aquarelas. Minha opinião, ok, gente? Minha opinião de, mais uma vez, uma pessoa que não é profissional, não é aquarelista, faz aquarela por hobby e ainda está, ó, caminhando, tem muito chão pela frente. Eu acho o seguinte, eu acho que essas aquarelas, para você brincar, para você fazer um efeito na sua pintura, eu acho que elas são interessantes e vale o preço, o custo-benefício. Acredito que eu paguei em torno de 40 e poucos reais com frete grátis. Eu achei bem interessante, realmente o brilho assim enche os olhos da gente e apesar de ter o pigmento, eu percebi que os glitterzinhos são praticamente todos da mesma cor, não são da cor do pigmento, eles são todos branco, prateado, né? E eu acredito que vale super a pena, sim, se você não for profissional. Eu acredito que ela não seja de nível profissional, como diz a embalagem. E se você for tentar misturar com uma outra tinta sua, como eu fiz com a Winsor Newton, talvez não dê muito certo. Mas futuramente, quem sabe, eu testo novamente e aí, se eu tiver um outro resultado, eu posso mostrar pra vocês. Bom, gente, eu indico esse produto se você não for o perfil de pessoa profissional. Se você está procurando uma aquarela profissional, essa daqui não é a mais indicada, tá? Mas também eu acho que ela tem um nível aí interessante. Eu acho que ela não chega a ser uma basicona, tá? E assim, sinceramente, para a minha necessidade, valeu super a pena. E o que vocês acharam? Me conta aí nos comentários se você já usou essas aquarelas ou se você despertou a curiosidade de usar. E vamos compartilhar aí as nossas experiências. Deixa o like, isso ajuda muito no meu vídeo, gente. Muito obrigada a todos que chegaram até aqui nesse vídeo e até a próxima.